Fala pessoal, estamos de volta aqui no canal, resolvendo agora essa semana as questões do concurso da PM do estado de Alagoas. Tá essa dúvida aí, vai cancelar? Não vai cancelar? Vai continuar? Não vai continuar? Então a gente tá com esse problema aí, então a gente decide estudar apesar da decisão, tá? Então a ideia é essa, é estudar até passar, beleza? Bom, e aqui agora a gente dá continuidade. Um colega lá, um parceiro, o Bruno, ele pediu para que eu respondesse essa questão e eu vou apenas responder, Jefferson? Não vou apenas responder, mas eu vou responder e te passar os assuntos que você precisa conhecer para poder resolver essa prova. Por quê? Eu não quero que, se a prova for refeita, você depois se lamente, pô, a prova o parâmetro foi muito parecido dessa prova com a prova anterior, eu devia ter me preparado mais pela prova anterior. Então, pô, a gente já tem um parâmetro, a gente vai se preparar pela prova anterior e isso aí vai ser muito bom para você, vai ser muito bom porque você já sabe, opa, a banca cobrou isso aqui, então há uma tendência dela cobrar isso aí também, tá bom? Então a ideia é justamente essa, é te preparar para uma próxima fase ou o que seja, beleza? Vamos lá, dando continuidade, a primeira questão aí foi a questão 39 da prova, tá? Não sei se variou aí de prova para prova a ordem das questões, mas enfim, na minha prova essa daí, só você procurar a questão do fugitivo, e aí com certeza você vai se deparar com essa questão aí. Bom, vamos lá. Questão 39, ela me diz o seguinte: um fugitivo tenta despistar policiais, realizando uma fuga entre 3 cidades, A, B e C. Existem 2 estradas ligando a cidade A a B e 3 estradas ligando a cidade B a C, beleza? Até aí tudo ok. Aí ele fala o seguinte: nessa situação hipotética, há 12 formas diferentes, ou seja, distintas, de o fugitivo ir da cidade A até a cidade C, passando pela cidade B, voltando para a cidade A e passando pela cidade B, sem repetir as estradas que usar para ir de A a C. Bom, primeira coisa, Jefferson, quais assuntos eu preciso ter conhecimento para poder resolver este tipo de questão? Bom, então eu vou te dar aí os assuntos e depois a gente vem e resolve. Bom, princípios de contagem, você precisa estudar princípios de contagem. Já anota aí na tua agendinha assim que a gente terminar essa aula, por isso que vai ser liberada uma aula por dia. Por quê? Você vai ter tempo de estudar, se preparar para isso, beleza? E eu vou resolvendo, te mostro como é a resolução e você tem a oportunidade de estudar o assunto, você ir focado, sabe? E direcionado no que você precisa saber para a tua prova, beleza? Então, estuda princípios de contagem. Em específico seria isso, para essa questão. Bom, outras coisas adicionais que você também pode estudar: arranjo, combinação e permutação. Esses 3 assuntos: arranjo, combinação e permutação. Dá uma pegada em arranjo, combinação e permutação, porque é super importante também, beleza? Geralmente a galera confunde arranjo com permutação, combinação. É um assunto importante também, beleza? Então, esse assunto específico seria princípios de contagem. Então, tá aí. Tô te dando o norte para você se preparar, tá? Para você se preparar para essa prova. Bom, vamos lá. Vamos continuar resolvendo a minha questão. Eu já fiz o esboço aqui. Fiz aqui o esboço aqui das cidades A, B e C. Fiz aqui cidades A, B e C. Vamos lá, vamos começar resolvendo isso aí a partir de agora. Bom, eu preciso ir da cidade A até a cidade B e da cidade B até a cidade C. Ou seja, ele vai de A a C, mas ele precisa necessariamente passar pela cidade B, beleza? Então a ideia é justamente essa. Então, e ele fala também que ele precisa voltar. Então como é que eu faço isso? Muito provavelmente você já fez aí, se você faz cursinho ou algo do tipo, você já fez aí alguma questão que tinha lá, José tinha 3 calças, 2 blusas e 3 tipos de sapatos, pares de sapato. E aí, quantas possibilidades José tem aí de se arrumar para ir para a festa? Bom, não considerando algumas coisas, mas tentando só saber a quantidade de possibilidades, a gente sabe fazer isso aí, tá? A gente já fez isso aí bastante. Então, para você aí que faz cursinho ou que é concurseiro, com certeza você já se deparou com alguma questão dessa aí no cursinho que você estuda. Bom, mas a ideia é justamente essa aqui, é o mesmo princípio que a gente usa nessa questão, tá? Então, tem possibilidades. Então, ó, como é que a gente organiza essas possibilidades aí? Ó, aqui, ó, eu vou sair da cidade A para a cidade B, da cidade B para a cidade C. No exemplo lá da questão das calças, blusas e sapatos, ou pares de meia, ou o que seja, a gente multiplica as possibilidades, tá? Então, para ir da cidade A até a cidade B, eu tenho 2 possibilidades. Para ir da cidade B até a cidade C, eu tenho 3 possibilidades. Então, aqui eu vou ter um total de 6 possibilidades.
um total de 6 possibilidades. Aí você fala, Jefferson, a questão diz que eu teria 12 possibilidades. A questão errou? Tá? É falsa a questão? Não. Porque a questão, presta bastante atenção que a questão fala o seguinte, ela fala que ele precisa voltar de C até A também. A ideia dele é despistar os policiais, então ele precisa voltar de C até A. Então eu preciso olhar outras possibilidades. Mas, vamos lá, vamos pensar o seguinte. Se ele vier, ó, da cidade A até a cidade B por esse caminho aqui, ó. Pegou aqui da cidade A até a cidade B por esse caminho. Da cidade B é uma possibilidade também, ele vir por esse caminho. Não é uma possibilidade? Justamente. Só que ele fala, ó, que ele precisa voltar por um caminho distinto do que ele foi. Então, ó, por exemplo, se ele foi por um caminho, aqui, ó, ele não pode voltar por esse mesmo caminho. E de B até A ele também não pode voltar por esse caminho. Então você concorda comigo que aqui, ó, da cidade C até a cidade B eu não tenho mais 3 possibilidades para voltar, porque ele já voltou por uma delas. Então agora eu tenho duas possibilidades para poder voltar. Da cidade B até a cidade A, que ele está voltando, ó, antes eu tinha 2 possibilidades para ir, mas para voltar eu não posso voltar pelo mesmo caminho. Então agora eu só tenho uma possibilidade. Então, ó, 1 vezes 2 vai dar exatamente 2 possibilidades. Bom, e tem um negócio aqui que a gente estuda nesse tipo de coisa, que a gente usa também lá no raciocínio lógico também, que é essa ideia do conectivo lógico E, né? Esse E, qual a ideia que o E tem, tá? Então, por exemplo, eu vou por um caminho e pelo outro caminho. Então, eu multiplico as possibilidades quando eu tenho esse E. Quando eu tenho um ou, essa ideia de alternância e o ou. E agora, o que é que eu faço? Quando eu tenho um ou, eu somo as possibilidades. Então, a ideia é justamente essa, beleza, pessoal? Então, ó, o que é que vai acontecer aqui, ó? Eu vou por esse caminho e eu volto por esse caminho também, tá? Eu preciso voltar, então eu multiplico as possibilidades. Então multiplica aqui, ó, 6 vezes 2, que vai dar exatamente 12 possibilidades. Muito bem, então eu tenho 12 possibilidades. Eu preciso ir e voltar, tá? Então, não, eu quero ir, eu não sei se eu volto, então vou, ou eu volto, então somaria possibilidades. Eu preciso ir e voltar, então eu multiplico as possibilidades, então de fato eu tenho 12 possibilidades, como a questão me falou. Deu para entender, pessoal? Então por que eu não usei o 3 vezes 2 novamente? Porque eu tenho justamente um caminho a menos para percorrer, beleza? Porque ele não pode voltar pelo caminho que ele foi. Então vamos lá, só confirmando aqui a minha questão. Confirmando aí a minha questão, eu tenho aqui que a minha resposta seria correta, tá? Então a questão de fato falou que eu tinha 12 formas diferentes de fugir e de fato isso aí é uma verdade. Deu para entender, pessoal? Bom, então essa é a pegada, tá? Então eu vou dizer para vocês os assuntos que vocês precisam estudar e mostrar a resolução da questão, porque isso é super importante para a tua preparação. Beleza? Então é isso aí. Por hoje só. Se você gostou do conteúdo, se eu conseguir te fazer entender um pouquinho, se eu contribuir um pouquinho com a tua evolução, deixa aí nos comentários, tá? Dá um joinha, inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau.